Oi todo mundo! Eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Hoje vamos dar sequência aí da cronologia do Velho Testamento, no qual a gente já tratou sobre o Pentateuco. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards o primeiro vídeo. Então aí eu vou fazer um resumão pra vocês entenderem. E agora a gente vai passar aí a tratar dos demais livros do Velho Testamento. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal se você for novo por aqui, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E é isso, bora pro vídeo! No primeiro vídeo eu até comentei com vocês sobre como a Bíblia, o Velho Testamento, ele é em ordem, os seus gêneros literários. Então a gente vê aí essa divisão, essa escala do Velho Testamento, e eu quero estar trazendo para vocês a cronologia bíblica. Então a gente já tratou os primeiros 5 livros e agora a gente vai entrar no livro de Jó. Até hoje ninguém sabe com a resposta certa quem foi o escritor do livro de Jó. Muitos acreditam que foi Moisés, quando ele passou os 40 anos lá no deserto em Midian. Então a gente não sabe se foi mesmo uma revelação de Deus para Moisés lá no deserto, ou se outra pessoa escreveu, ou se até mesmo Jó escreveu. Então o livro, ele não tem a datação correta, a gente não sabe muito bem aí quem é o autor e em qual datação o livro se encontra, mas aí então eu vou estar colocando ele aqui, depois do Pentateuco, livro de Jó. Mas eu creio que você já ouviu falar do livro de Jó. É um livro poético, é um livro muito lindo, um livro que traz expressões fortíssimas, é uma obra-prima da Bíblia Sagrada e tá aí entre as histórias mais conhecidas, um fenômeno que todos conhecem. O livro de Jó, ele vai tratar de um homem que era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro, fiel. Ele tinha ali 10 filhos, tinha uma esposa, tinha vários gados, uma casa muito grande com vários criados. Então, certo dia ali, Satanás ele se apresenta diante de Deus juntamente com os anjos que estão se apresentando ali diante de Deus, e ele pede permissão para tocar na vida de Jó. E então ali ele tem a permissão de Deus. Deus permite que Satanás viesse tocar em tudo que Jó tinha, na família de Jó. E ali, Satanás ele queria ver Jó blasfemar contra Deus, e foi o que não aconteceu. E ele volta até Deus novamente e ele pede para tocar na saúde de Jó. E Deus ele permite este teste, vamos dizer assim. Deus ele permite que Jó passasse por todo o sofrimento que ele passou, para que Jó pudesse saber a grandeza de Deus, o poder de Deus. E como nós, meros humanos, a gente não passamos uma erva do campo, somos totalmente dependentes de Deus. Então Jó ele entende isso, que ele é totalmente dependente de Deus, e Deus ele tinha tirado tudo dele, e assim como Deus ele tinha dado, Deus ele tirou, e Deus ele ia continuar sendo Deus. É uma das histórias mais tocantes, mais lindas da Bíblia, com um exemplo grandíssimo, fortíssimo. Tem um peso aí muito forte para nós cristãos. E esse é o resumo então do livro de Jó. Agora que a gente já falou sobre Jó, vamos continuar aí de onde a gente parou. E Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Então Moisés ele já morre, e agora Josué ele tem que liderar Israel, ele tem que tomar posse da terra de Canaã. Deus ele anima Josué, ele fala para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso. E então ali Deus dá uma injeção de ânimo para Josué. Ele toma aquela responsabilidade, aquela grande responsabilidade de cuidar daquele povo, de direcionar aquele povo para então ali tomarem posse da terra de Canaã. Lembrando aqui, gente, que a terra de Canaã era já terra de Abraão, Isaac e Jacó. Tinham já ali tomado posse daquela terra, então era já dos patriarcas, então era deles aquela terra. Só que conforme o tempo passou, a gente vê que houve aquela grande fome, lá quando Jacó ainda vivia, e Jacó ele desce juntamente com sua família lá para o Egito. José está governando lá o Egito, e então eles permanecem ali por muito tempo. Então ali eles tinham que tomar posse novamente daquilo que já era deles.
e ali já estava com muitos povoados, tinham cidades construídas ali, e somente Deus mesmo para dar vitória. Então Josué ele envia 2 espias para ali ir até a cidade de Jericó, porque Jericó era a primeira cidade que eles iriam invadir. Jericó era conhecida por ser uma cidade muito rigorosa, ninguém podia sair daquela cidade, ninguém podia entrar, tinha vários guardas. As colunas, né, na verdade as muralhas de Jericó eram muralhas muito altas, muralhas muito largas. Para você ter noção, a casa de Raabe, que foi aquela mulher que abrigou os 2 espias, sim, fazia parte ali de uma das casas que estava construída em cima das muralhas, de tão larga que as muralhas eram. Casas eram construídas em cima das muralhas, e a casa de Raabe, sim, era uma dessas casas. Raabe, então, ela ali abriga aqueles 2 espias, ela reconhece a fama, né, do Deus de Israel, ela reconhece que Deus ele é soberano, e ela fala para eles, né, poupar ela e a família dela. E então, como ela ajuda eles poupam ela e a família dela. E ali, então, eles conseguem mais pra frente aí, Deus dá estratégia para Josué tomar posse então de Jericó, e eles conseguem destruir as muralhas de Jericó e entrar ali na cidade e tomar posse. Raabe, ela é importante na história porque ela não só apenas abrigou os 2 espias, mas também ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Pra gente ver como que Deus ele não faz acepção de pessoas. Raabe abriu o coração dela, se arrependeu dos seus atos que não agradavam a Deus, e então Deus ali escreveu uma nova história para Raabe. A partir então que eles conquistam Jericó, eles começam a conquistar outras cidades, outros lugares, e aí que começa a coisa, gente. Josué ele começa a fazer a expansão ali de toda aquela terra, ele começa a dividir aquela terra para as tribos, né? São 12 tribos, lembrando que as 12 tribos são os 12 descendentes dos 12 filhos de Jacó. Só você pensar aí como se as 12 tribos fossem... Cada tribo fosse um estado aí. Então, cada estado aí tinha um número de população bastante grande. Então, ali imagina como que foi ali para eles terem ali a posse de toda aquela terra. Josué ele supervisionou tudo e dividiu também as terras aí para as 12 tribos. Josué ele foi um grande estrategista, ele foi um grande sucessor, porém ele falhou aí no discipulado. Ele não levantou ninguém para estar ali sucedendo ele, e esse foi ali a decadência, né, do povo de Israel, conforme a gente entra então ali no livro de Juízes. A gente entra ali no livro de Juízes com o povo assim, dizendo o que a gente vai fazer agora que Josué morreu. Estamos à mercê das nossas próprias vontades, dos nossos achismos, e então eles começaram a viver segundo o que eles achavam que era lícito para eles fazer. Então cada um vivia conforme eles achavam que era o bem para eles, o melhor para eles, e claro, consequentemente, começaram a desobedecer a Deus. Por quê? Houve também aí algo chave, que eles desobedeceram a Deus já quando eles tomaram posse das terras. Eles deviam expulsar todos os inimigos, todos aqueles povos que não pertenciam a nenhuma das tribos. Eles deviam ter tirado todos eles, só que eles falaram assim, não, esse daqui eu vou deixar porque vai trabalhar para mim. Acabou que em vez de Israel ser ali os influenciadores, acabou que aqueles povos que acabaram influenciando a nação de Israel, as tribos, então começaram a ter idolatria de outros deuses. Aquele povo que ficou ali foi uma armadilha para ele. O livro de Juízes é uma decadência aí do povo. A gente vê Deus mostrando a sua misericórdia. Vocês têm quebrado a aliança de vocês comigo, mas eu não vou quebrar minha aliança com vocês. Então, o livro de Juízes, a gente vê que Deus ele começa a levantar homens para ser porta-voz para aquele povo, já que não teriam um sucessor para liderá-los ali. Então Deus ele levanta Otoniel, Deus ele levanta Débora, Deus ele levanta Sansão, Jefité, Gideão. Vou deixar aí uma lista para vocês de todos os juízes que houve em Israel.
os inimigos começaram a se fortalecer e começaram a oprimir Israel. Então o que acontecia? Aí eles se arrependiam. Aí Deus levantava lá um juiz, dava vitória para o povo, e aí então o povo ficava em uma grande paz. E aí, quando esse juiz morria, aí voltava tudo que era antes. Começavam a adorar outros deuses, e então ali Deus entregava eles à mercê dos inimigos deles. E então ali eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz. E foi assim, essa roda gigante, gente. Uma hora eles estavam lá em cima, outra hora eles estavam lá embaixo. Foi realmente, o livro de Juízes é realmente esse ciclo que o povo de Israel, eles ficam, né? Eles ficam oscilando aí. Uma hora eles estão adorando a Deus, outra hora eles não estão adorando a Deus. E Deus, ele mostra a sua grande misericórdia. Ele mostrava a todo momento o cuidado. E então a gente vai entrar no livro de Ruth. Ruth, ele se passou no mesmo período de Juízes. Noemi, ela era da terra de Judá, da tribo de Judá. Houve um momento de uma grande seca e fome naquela terra que eles estavam. E então ali, Noemi, junto com seu esposo e seus 2 filhos, eles partem para Moabe, que era uma terra aí que eles adoravam outros deuses, era uma terra pagã. Os seus filhos se casam lá com 2 moabitas. E ali então o tempo se passa, o esposo de Noemi morre, os 2 filhos também acabam morrendo. E Noemi se vê ali viúva, dependente daquele povo. Porque todos sabemos que a mulher naquela época era difícil a situação, principalmente quando ela era viúva, né? Ela tinha que ser sustentada por alguém. E não tinha ninguém ali do seu povoado, da sua parentela, então ela ia ter que retornar para Judá. Ela retorna, já tá numa época boa. Só que então ela fala ali para suas noras, ó, vocês vão ali para a sua família novamente, não tiveram descendentes, vocês podem se casar de novo. E ali uma das suas noras, Ruth, ela fala para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e eu estarei contigo aonde você for. Então ali, Ruth, ela já declara ali para Noemi que ela estaria indo para Judá com ela. E então ali a gente vê que Deus, ele abraça aqueles que estão de braços abertos para ele. Ruth, ela era uma moabita. Deus, ele havia escolhido Israel como propriedade exclusiva dele, como povo exclusivo dele, mas Deus estava disposto a abraçar, amar, salvar todos. E Ruth, ela falou para Noemi, seu Deus será o meu Deus. E então elas partem lá para Judá e lá tem um resgatador. O resgatador, ele resgata não somente Noemi, mas ele também se casa com Ruth. O livro de Ruth é a minha história e é a sua história. Porque Ruth, ela se vê junto ali com a sua sogra à mercê de alguém que possa resgatá-las. Naquela época, se você era viúva, se você tinha ali um marido e o marido morreu e não tivesse deixado nenhum descendente, você tinha que estar à mercê ali de algum resgatador, de algum parente próximo ao esposo, para resgatar você, para casar novamente com você, para você ter a sua descendência. E elas estavam à mercê de um resgatador. E Boaz, ele resgata a Noemi e Ruth. Então ele casa com Ruth e tem uma família com ela, né? E Boaz, ele significa, ele simboliza Jesus, que ele é o nosso resgatador. Nós estávamos aí à mercê, né? E precisando de alguém para nos ajudar, mesmo de uma forma indireta, né? Ou de uma forma direta, porque muitas das vezes nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, outras vezes a gente não reconhece, mas nossa alma, nosso espírito anseia por Deus. E ali então Deus, ele vem e nos resgata com sua mão poderosa, mostra o seu amor, mostra a sua compaixão. E foi o que aconteceu ali com Ruth. E Ruth, ela tem um filho com Boaz, que é Obed. Obed, ele, quando cresce, ele tem um filho, que é Jessé. E Jessé é o pai de Davi, que é ali o futuro rei, né, gente? Estamos chegando aí na parte da ascensão, a monarquia. Só que antes disso, a gente vai entrar ainda no livro de Samuel.